esse livro de hoje escrever ainda mais uma edição de tempo, afinal, trata-se de um estilo de filosofia, escrever filosofia, que lembra o teatro, um diálogo teatral. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas o programa SESI de Expedições pelo Mundo da Cultura é um programa de cultura porque ele deseja, sobretudo, ficar com o conteúdo das obras que nós lemos e não com as suas questões formais. As questões formais são só importantes na medida em que elas, só são importantes na medida em que elas ajudam a esclarecer o conteúdo. Para isso, nós nos importamos com ela, não que sejam desprezíveis, mas é que, afinal, temos míseras 4 horas aqui para fazer uma jornada enorme, né? Esse é o nosso livro número 74, 75, por aí. Estamos chegando aí no número 80. Esse método não exige a leitura prévia da obra, embora recomende fortemente. Alguns livros podem ser melhor lidos depois de vocês participarem aqui do nosso programa de expedições. Esse programa também acontece simultaneamente em 5 cidades, em São Paulo, Curitiba, Londrina, Paranavaí, Toledo, e o ano que vem também em Ponta Grossa. Já ano que vem haverá o programa em 6 cidades. Ponta Grossa no primeiro ano, Curitiba no 5º, que é o programa mais avançado, é de Curitiba, que estará no seu 5º ano no ano que vem. Falando nesse assunto, nós já trouxemos para vocês aí uma previsão dos livros do ano que vem. Eu queria dizer que vocês receberam a folha riscada de verde, porque depois de toda a engenharia eletrônica que eu fiz para conseguir chegar a datas no dia de hoje de manhã, acabei de descobrir que está errado, eu tive que mudar tudo. Então vocês, por favor, desconsiderem as datas, tá? Porque as datas não serão essas. Algumas serão essas, mas não todas. Desconsiderem as datas, depois a gente confirma não só as datas certas, como a sequência certa. A sequência é mais ou menos essa também, porque conforme as datas eu preciso mudar às vezes a posição deste ou daquele livro. Todos esses livros são inéditos, em Curitiba todos os livros são lidos pela primeira vez, todos, né? E começaríamos o ano, né, se fôssemos começar com esse livro, eu acho que não vai ter mais, com o Proust, com No Caminho de Swann, que é o primeiro dos 7 livros da procura do à la recherche de temps perdu, que é a maior obra da literatura francesa de todos os tempos, e que teria que ser lido em 7 encontros. Isso é obviamente impossível, não temos 7 encontros para o Proust, sem nenhum desmerecimento do próprio. Faremos a leitura do primeiro, para saborearmos o Proust, entendemos o primeiro livro já representa bem o conteúdo da obra, representa o espírito da obra. Esse é o primeiro dos 7 livros editados sob o nome conjunto de A Procura do Tempo Perdido. Vamos em seguida ler o livro mais profundo de Hermann Hesse, que é O Jogo das Contas de Vida. É um livro menos conhecido, que se data dele, mas é um livro mais importante do que esses todos aí. Temos aí o nosso 5º, 6º, 7º Shakespeare em seguida, que é Medida por Medida, uma comédia muito interessante. Vamos em seguida um ensaio filosófico do Konstantin Neuka, um livro magnífico, faz uma análise do problema do tempo moderno, a partir de um determinado conjunto de variáveis, é muito interessante. Vamos para o último Thomas Mann do programa, que é Morte em Veneza, já fizemos o do Fausto, já fizemos a Montanha Mágica. Esse é o terceiro e último Thomas Mann. Vamos depois para o Wojciech, que é um drama de um escritor alemão, Georg Büchner, que morreu precocemente, morreu com 21, 22 anos, que é um drama impressionante, um livro muito bom. Depois vamos para o Processo Mauritius, de Jacob Wassermann. Esse aqui vocês encontram em sebo com muita facilidade, por R$5. Teve na época, não sei, alguém deve ter editado isso barato, tem muito livro, mas não dá para comprar o livro novo. Sobre o Sermão da Montanha, de Santo Agostinho, é o nosso próximo livro. É um estudo que Santo Agostinho faz sobre o sentido e o conteúdo do Sermão da Montanha. Vamos ver o segundo Gogol. O primeiro que nós vimos aqui foi Almas Mortas. Vamos ver o segundo e último, o Inspetor Geral. Depois pegamos um outro russo, Tolstói, com Anna Karenina, que é uma história prima irmã da Madame Bovary. É uma história mais recente que a Madame Bovary, não é? Alguns anos, assim, coisa como 15, 20 anos. Mas é uma história com a temática parecida, embora com outro tratamento.
Vamos em seguida para um livro que entrou na lista no último minuto, o finado Mattia Pascal, que é do Luigi Pirandello, de que nós vimos aqui 6 personagens à procura de um autor. Aí vamos ver um outro ensaio teológico do Mário Ferreira dos Santos, Cristianismo na Religião do Homem. Vamos estudar o conceito de cristianismo pela visão do Mário Ferreira dos Santos. Esse é um livro que compra-se com facilidade, ainda, imagino. Tartufo, do Molière, a comédia mais conhecida de Molière, muito interessante. Vamos fazer o quarto e último Platão, que é Fédon, ou Fedão, como vocês preferirem. Né? Fédon completa a tetralogia platônica que nós estabelecemos no nosso conjunto. Depois lemos mais um livro do Jorge Bernanos, chamado Sob o Céu de Satã, é um romance, e passamos para um pequeno livro de ensaios, um livro iluminado, brilhante, do T.S. Eliot, que defende a tese de que toda cultura, qualquer que seja a cultura humana, tem origem religiosa. Vamos para o último Shakespeare do ano, Noite de Reis, que é chamado de 11th Night, a 12th Night, né? A 12ª noite em inglês, que é o Dia de Reis, né? A 12ª noite é o Dia de Reis, contado a partir de 25 de dezembro. Depois disso temos Père Goriot, que é um livro talvez mais importante do Balzac, não é meu preferido, mas é um livro muito bom, impressionante também. Castro, uma tragédia muito antiga, escrita por um português chamado Antônio Ferreira, século XVI, XV, XVI, que conta a história de Inês de Castro, a história que nós já conhecemos parcialmente aqui, quando estudamos os Lusíadas, que dedica lá uma boa quantidade de cantos a essa história, ou pelo menos de estrofes. Né? Vamos para Medeia, que é uma peça de Eurípides, uma peça muito como é que eu diria? É uma peça polêmica, sobre vários aspectos, vocês verão depois por quê. E aí temos a Eneida, de Virgílio, que é a última grande canto épico, né, a última grande poesia épica que nós não vimos ainda, dos grandes cantos épicos, tirando aí o Paraíso Perdido do John Milton, que esse a gente não pretende fazer. E acabamos o ano, então, ano que vem, com o Fernando Pessoa, com a Mensagem, o livro com que ele ganhou um concurso de poemas, instituído pelo governo português, em que estão talvez as poesias mais significativas de Fernando Pessoa. Esse é o nosso programa para o ano que vem. Espero que vocês tenham ficado emocionados. Eu sinto uma verdadeira emoção, senti. Né? Maria, que ano foi escrito esse livro, esse contemporâneo? No ano exatamente eu não sei, mas é por volta de 40, 50, por aí. Não, é desse ano, do século XX. Não, estava de 1940, então. 60, não, eu acho que um pouquinho depois, 50, 60. Garantidamente não mudaram. São doenças profundíssimas, dessas incuráveis, que não tem o que resolver. Né? Não resolve. São doenças espirituais. Seres espirituais são doenças que podem ser curáveis, né? Mas só quando se tem o remédio espiritual, que é o problema todo, a gente achar que se resolverá o problema da sociedade humana pelo remédio governamental, pelo remédio econômico. Mas isso não se resolve nada disso. Né? Esse é o problema central, um dos problemas centrais da toda a compreensão do problema humano, né? Porque há determinado grau de problema humano que só se resolve com auxílio e com intervenção espiritual, seja por uma pessoa, seja por um país. O Brasil é tipicamente o país que só vai consertar no dia que for espiritualmente melhor, no sentido, não estou aqui fazendo positivismo religioso, não é nesse sentido. O Brasil precisa fazer aí uma discussão de revisões nas suas atitudes de valores perante o mundo, assim, basicamente. Bom, mas esse é um assunto bem grande, a gente vai ter todo esse dia para debater isso. Esse é o programa para o ano que vem. A sequência dos livros não deve ser essa, provavelmente vai haver alguma mudança, não muita, e as datas estão erradas, então vocês, por favor, desconsiderem essas aí, por isso é que está arriscado, para ninguém depois se enganar, né, quando chegar na hora, então essas daí não valem, tá certo? Só vão valer então as datas novas. Ok? Muito bem, podemos entrar no assunto? Eu tenho entre os assuntos que me interessam na vida, há dois que me interessam especialmente, que é Platão e Aristóteles.
Eu tenho então um projeto de vida inteira para ler Platão e Aristóteles a vida inteira. Compro todos os livros que aparecem, todos os grandes livros de comentários sobre esses dois. Tenho uma biblioteca nessa altura muito significativa de aquilo que se chama em literatura de fortuna crítica. Já ouviram essa expressão, fortuna crítica? Fortuna crítica é o conjunto de coisas que se diz de uma certa obra. Então, quando um autor é desconsiderado, não é levado em conta, disse que a sua fortuna crítica é baixa, pequena, limitada. De modo que eu, de alguma maneira, estou prisioneiro pro resto da vida no assunto Platão e Aristóteles, ou seja, filosofia grega clássica, que me parece um assunto inesgotável. É inesgotável nem que eu tivesse, é inesgotável até para quem tem meia dúzia de vidas. Até que eu fosse um gato, tivesse 7, né? Não é isso? Não daria para viver, para entender isso, né? Para usufruir de tudo. Portanto, eu tenho como primeira atitude na vida uma incrível e fortíssima aversão à polêmica Aristóteles versus Platão. Não é? Porque eu acho inconcebível que alguém ache, e há gente muito inteligentíssima que faz essas coisas. Tem o Jonathan Barnes, por exemplo, que é um dos maiores estudiosos de Aristóteles modernos, fala mal de Platão o tempo todo, diz que Platão é um sujeito exagerado, poético, enfim. Ele nunca se deu trabalho de estudar Platão, né, para valer, porque ele tem essa atitude assim, meio de igrejinha. E não é incomum essa atitude de igrejinha, de ficar com Aristóteles ou com Platão. Eu, segunda, quarta e sexta, sou aristotélico, terça, quinta e sábado, sou platônico. Né? Domingo eu fico com o teatro grego, para variar um pouquinho. Então, o que eu queria dizer, em primeiro lugar, é que há uma coisa monumental nesses dois grandes escritores e filósofos e pensadores, de que nós estamos aqui nesse curso apenas utilizando textos do Platão, porque Aristóteles tem uma dificuldade ligada ao seu próprio estilo de escrever, ao próprio modo como as obras estão apresentadas, que torna o Aristóteles muito difícil de examinar aqui nas condições do nosso grupo aqui de trabalho de sábado à tarde. Não é? Embora haja aqui em Curitiba um grupo de pessoas que está estudando Aristóteles comigo há 2 anos. Fizemos aí até o primeiro semestre estudo da física de Aristóteles, por exemplo. Em São Paulo, eu mantenho um grupo que estuda Platão. Estamos lendo Platão inteiro. Estamos lá pelo 8º ou 9º diálogo, lendo linha por linha. Linha por linha. Quando eu digo grupo de leitura, eu estou falando da outra metodologia que eu conduzo. Essa metodologia aqui é uma metodologia sintética. Em 4 horas nós fazemos um passeio pela obra inteira. E na outra lá nós lemos o livro inteiro. Por exemplo, aqui em Curitiba, nesse momento, um grupo lendo comigo a Ilíada. Estamos lá na metade do livro. Vamos terminar o livro até agora, final do ano. Várias pessoas que estão nesse grupo estão aqui presentes. Né? Estamos lendo a Ilíada, as aventuras daquela encrenca da Ilíada. E aquela metodologia permite muito mais aprofundamento, em compensação ela demora muito tempo, portanto ela tem a desvantagem de ser muito custosa, né, de ter pouca produtividade econômica, digamos assim. E como produtividade econômica não é importante para tudo, né, não é isso? Nós não estamos aqui, afinal de contas, fabricando prédios, quando seria então muito importante, é possível manter então as duas fórmulas simultaneamente. Mas Platão é um autor que eu estou o tempo todo estudando, poderia ficar aqui a tarde inteira falando de Platão só para dar a introdução ao assunto. Nós não temos essa possibilidade, por razões, né, óbvias que vocês compreendem, e é preciso dizer alguma coisa sobre ele, apenas como a guisa de introdução. Platão é o mais importante dos alunos de Sócrates. Sócrates não teve propriamente discípulos, Sócrates tinha pessoas que ele influenciava, mas Platão, quando Sócrates morreu, Sócrates morre em 399 a.C. Platão era muito jovem nessa época, embora já fosse aluno de Sócrates, e Platão, diferentemente de Sócrates, tem uma história muito social, muito mais rica. Sócrates é filho de um escultor, mas não um escultor no sentido do Leonardo da Vinci, escultor de paralelepípedo, de pedras, para construção, né? E Platão é filho de tanto pelo pai quanto pela mãe, ele descende das famílias mais ricas e poderosas politicamente da história da Grécia.
não é? Da história de Atenas, por favor, né? A Grécia não existe como entidade política, né? Da história de Atenas. Ele é descendente de Solon, pelo lado da mãe. Ele é, portanto, um sujeito vocacionado para o mundo político, como todo grego na sua posição social. Tudo indicava que Platão ia ser, provavelmente, um dirigente importante em Atenas. Não é? Todo esse assunto é um assunto ateniense, porque as cidades gregas, as polis, eram independentes entre si, e não havia entre elas, né, entre as cidades gregas, não havia uma união, a não ser circunstancialmente por questões militares, coalizões temporárias e, de certo modo, precárias. E Platão, então, participa como testemunha visual de todo o processo de Sócrates. Ele está no julgamento, tanto é que depois escreveria a Apologia de Sócrates, que ele assistiu, ele foi testemunha, embora não estivesse no dia da morte de Platão, que está, situação essa que está descrita no Fedon, o Fedão, é o último livro de Platão da nossa série, que será apresentado o ano que vem. O ano que vem nós terminamos a série de 100 livros. Com a mensagem nós terminamos os 100 livros que foram selecionados ao longo desses 5 anos. E aí podemos já admitir que há milagres possíveis, porque ter sido capaz de fazer esse programa há 5 anos não é uma coisa comum no Brasil, dentro das nossas dificuldades, né? As nossas dificuldades de todos os tipos. O Fedon, que vocês conhecerão ano que vem, ele relata o último dia da vida de Sócrates. E o Sócrates, não, o Platão, desculpe, né? Tendo percebido que o julgamento de Sócrates havia sido político, que não era um julgamento em torno da questão, a acusação que ele fazia era uma acusação apenas de fachada, no fundo queriam matar alguém. Era o processo típico do bode expiatório. Quando Platão percebe isso, ele sai correndo, vai para Megara, que é uma cidade ao lado de Atenas, onde ele fica lá como aluno do Euclides. Esse Euclides, por favor, não confundir com o Euclides geômetra. Esse Euclides é um aluno de Sócrates também, mais velho que Platão, e que continuou lá a sua educação. Platão, em seguida, faz uma longa viagem de 10 anos. Percebam, longa viagem de 10 anos é assim, fica 2 anos fora, depois volta 3 meses, depois fica mais um ano, e assim, passa 10 anos viajando. Essa viagem longa que Platão faz o põe em contato com o que havia restado do pitagorismo. Pitagorismo que já era neopitagorismo, que já era um resquício do antigo pitagorismo, que já é muito mais velho que Platão. O neopitagorismo está lá pelo ano 500 alguma coisa, mais ou menos 500 alguma coisa, nós já estamos aí quase 100 anos, quase 200 anos depois de Pitágoras, se é que Pitágoras de fato existiu, dúvida que se tem até hoje. O pitagorismo faz uma marca incrivelmente forte em Platão e em todo mundo, tanto é que aqui em Curitiba tem o Instituto Neopitagórico, que até semana passada tinha lá o velhinho Rosala Garzuzzi, que era o presidente lá, que tinha 104 anos e que estava vivo ainda, morreu aí há 10 dias, se não me engano, 15 dias, por aí, né? Por aí, não é isso? Né? O Rosala Garzuzzi era velho, mas não fazia parte dessa turma que ensinou Platão. Tão velho assim também não se pode dizer que ele era. E até em Curitiba aqui ainda um instituto neopitagórico, tem sessões públicas, todo primeiro domingo de cada mês, se não me engano, as sessões são públicas, fazem palestras sobre assuntos pitagóricos, que é um assunto ligado ao valor qualitativo dos números. É a arte de investigar o significado dos números, não confundir isso com essa numerologia de somar algum para saber se você pode casar com a pessoa, vai dar, se 4 da pessoa mais 6 de você vai dar um número bacana. Tá? Não é disso que nós estamos falando aqui. Tá? Também não estou entrando no mérito disso. Eu só estou querendo dizer que trata-se de coisa mais sofisticada, do ponto de vista conceitual. Platão aprendeu essas coisas todas com os pitagóricos. Não é? E aí, em seguida, Platão começa a fazer a sua própria obra. Ele, desde cedo, tem a ideia, que me parece uma ideia muito... daria para discutir a noite inteira, a tarde inteira, só essa única ideia de Platão, a ideia do rei filósofo. Ele tinha a ideia de que o sujeito que governa deveria ser, de alguma maneira, filósofo, o que é um profundo engano, o que é um equívoco extraordinário, não pode ser feito assim.
Mas ele se envolve com a cidade de Siracusa, com a polis de Siracusa, que é uma cidade grega que fica na Itália. Não era uma cidade italiana, uma cidade grega que fica na atual Itália. E nessa cidade, lá sob os auspícios do rei Dionísio I, o Velho, ele tenta estabelecer lá um governo do rei filósofo. Isso dá muito, muito errado, e ele acaba brigando lá com Dionísio. É um sujeito temperamental, o sujeito o expulsa de Siracusa no primeiro barco. Para azar de Platão, o primeiro barco ia para uma cidade inimiga de Atenas. Quando Platão chega lá, é descoberto por um ateniense, é vendido como escravo numa feira e comprado por uns alunos. Então, eu te digo que se algum dia acontecer isso comigo, queria muito que vocês tivessem a mesma compaixão para comigo, assim, ficaria muito, muito feliz. Deu tudo errado, né? Platão volta para sua terra, e para Atenas, e em Atenas ele resolve montar, ou melhor, ele junta o dinheiro pelo qual ele foi resgatado, entrega para esse, era basicamente um nome, eu não me lembro, mas está aí na cronologia que vocês receberam. E ele, como o benfeitor não quis receber o dinheiro, ele com esse dinheiro montou a tal da academia. A Academia Platônica é uma escola de filosofia inventada por Platão, com o dinheiro que não foi devolvido para o benfeitor que o salvou da escravidão na cidade ao lado de Atenas. Essa academia foi a instituição de ensino mais duradoura da história da humanidade, porque ela existiu aí, mais ou menos, da época, é só olhar aí as datas, tá? Eu vou olhando aí para a cronologia que vocês têm aí, ela existiu, a academia existiu. E de 387 a.C., até 529, quando o imperador Justiniano a fechou sob suspeita de paganismo. Esse negócio aí durou aí 900 anos. Não há nenhuma universidade no mundo que tenha durado tanto por enquanto, né? É provável que esse recorde vai ser batido, né, por essas universidades muito antigas. Mas ainda é a instituição de ensino mais duradoura da história da humanidade. É claro que não com a mesma equipe, né? Também é preciso lembrar isso. E também não foi aos poucos mudando, né? Foi se transformando em neoplatonismo com o tempo, de modo que o conjunto das ideias não se manteve estável durante esse tempo todo. Platão, portanto, fez o primeiro marco, digamos, institucional da filosofia no mundo, porque antes disso você tinha o Sócrates, que era um sujeito que nem escrevia nada. Sócrates não tem uma linha escrita. Não é? O que nós sabemos de Sócrates é aquilo que Platão diz dele, basicamente. Embora haja outras fontes, a fonte mais fidedigna, mais próxima, é Platão, porque Platão escreveu nos seus diálogos, era um modo como Platão se ensinava a filosofia, pelos diálogos. O que são diálogos? São conversas com uma natureza teatral, muito bem editados, parece mesmo um teatro, é muito fácil de ler, comparando com Aristóteles, por exemplo, é muito mais fácil de ler que Aristóteles, tirando uma meia dúzia, tirando aí basicamente Timeu, que é mais difícil, Sofista, Teeteto, são mais complicados, Crátilo, digamos assim, o resto é mais ou menos fácil de ler. É claro que é profundo também, não se engane, não o subestime, mas Platão aí criou um gênero literário filosófico chamado diálogo. E é assim que são as obras de Platão. São diálogos entre personagens, sendo que na maior parte do tempo, né, quem está conduzindo a conversa é Sócrates. Há alguns exemplos em que não é. Por exemplo, no Sofista, quem conduz a conversa é um certo estrangeiro. No Protágoras, é o Protágoras quem fala mais que qualquer outra pessoa. No Leis, por exemplo, é também um estrangeiro, não sabe se é o mesmo da outro diálogo, enfim. Mas a maioria dos diálogos de Platão, quem conduz a conversa é Sócrates. Aí nasceu um problema, né? Esse Sócrates que está falando ali, é o Sócrates de verdade ou é um Sócrates, é um Platão fantasiado de Sócrates? Sócrates ali é real ou é um boneco de ventríloco? Quanto é idealizado, né? Pois aí, essa é uma luta enorme. Esse é um negócio chamado questão platônica, dá para passar o resto da sua vida, mesmo que você viva há mais de 60 anos, fazendo estudos sobre isso, sem chegar a grandes conclusões, porque é um problema meio insolúvel, já foi feito tudo quanto é espécie de estudo. Aqueles filólogos alemães, aquele pessoal que de uma ferocidade teórica, né? Aquela gente
voltada para o detalhe, para o rigor. Aquele pessoal passou a vida estudando no século XIX isso, não fizeram grandes descobertas. Né? Mas, seja como for, tudo indica que há diálogos que são platônicos socráticos, porque expressam com muita clareza a opinião de Sócrates, mais do que a de Platão. Há diálogos que são de transição, em que Sócrates, mais ou menos, é um pouco de Sócrates, mas também já é Platão. E há diálogos que são platônicos, ou seja, são diálogos em que quem está falando mesmo é Platão pela boca de Sócrates. Como é que você desconfia disso? Desconfia disso porque você começa a reparar o quanto que Sócrates não tinha nenhum conceito filosófico. Sócrates não tem uma doutrina filosófica socrática. Eu, Sócrates, acho que o mundo é feito assim, 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 assim. Toda vez que aparece uma explicação sobre o mundo, você está falando com Platão e não com Sócrates. E você vai, depois, com o tempo que você vai lendo os diálogos platônicos, você vai descobrindo com facilidade essa diferença. Ele não te engana mais. Você vai percebendo já que agora quem falou foi Platão. Não, agora quem está falando é Sócrates. Entenderam? Mas é um jogo de gato e rato mais ou menos inútil, porque no final das contas, né, o que interessa é o que está escrito ali, né? E seja qual for a origem, é o que está ali que interessa. E é assim que os diálogos são estruturados. Né? No final da vida, Platão faz 2 novas tentativas de transformar o rei de Siracusa no rei filósofo. Já morto Dionísio I, tem o seu filho, Dionísio II, o jovem, que eu convido a ir lá. Ele chega lá, envolve-se numa briga, envolvendo o seu cunhado do Dionísio, né, que é quem havia convidado Platão para ir lá, que era amigo de Platão, que começou o primeiro convite, e ele acaba dando-se muito mal, fica meio que prisioneiro domiciliarmente lá em Siracusa, não podia sair lá do palácio, fica anos lá, novamente. E depois tem uma terceira tentativa que dá, como também se dizia antigamente, também dá em águas de bacalhau. Né? A terceira tentativa não foi bem sucedida. Platão deixou como digamos, contribuição para o mundo o mais extraordinário repertório de questões filosóficas já estabelecido, tanto é que havia um outro filósofo que costumava dizer que toda a filosofia que o homem já concebeu não passa de notas ao pé da página de Platão. É como se Platão tivesse levantado todos os problemas filosóficos e daí para frente só se trata de discuti-los de outras maneiras. Não é? A filosofia de Platão é extraordinariamente ampla e ela atingiu quase todos os grandes assuntos, digamos, de natureza moral, que é preciso que vocês entendam. E é difícil explicar para vocês aqui agora, tão rapidinho como eu estou tentando fazer, mas a essência de Platão é que Platão é um filósofo moral. Aristóteles não é um filósofo moral. Aristóteles é um filósofo cientista. Mas Platão é um filósofo de natureza moral. O que Platão quer, na verdade, nos dizer é o seguinte: como é que o mundo devia funcionar? Do mesmo modo que Sócrates é um sujeito, e eu vou fazer uma definição agora, espero que vocês entendam com clareza. Sócrates achava, o que define a filosofia de Sócrates é o seguinte: Sócrates queria fazer a recuperação da identidade entre o logos e a coisa. Essa é a melhor definição que se possa fazer sobre Sócrates. Queria recuperar a identidade entre o logos. O logos é a palavra, o discurso. Tá? Isso é logos, tá? A palavra, o discurso e a coisa. Quer dizer, o Sócrates queria que as pessoas voltassem a chamar óculos de óculos. E não chamassem os óculos de outra coisa qualquer. É claro que isso ninguém faz, não é? Mas você pega todo esse linguajar moderno, chamado linguagem politicamente correta, que é o assunto daquele meu livro que eu não consigo terminar nunca, chamado Serpentário de Palavras. O Serpentário de Palavras é um estudo sobre essa desvinculação do logos e da coisa. Não é? O que havia na época de Sócrates e de Platão também, havia os falsificadores da verdade, que eram aqueles sujeitos que viviam de falar e topear os outros, os retóricos, os sofistas, os erísticos. Era essa turma que Sócrates queria combater. Ou seja, a luta de Sócrates era destruir, recuperar a identidade entre o quê? O logos, a palavra, o discurso, a fala e a coisa a que ele se refere. Só assim é que você entende Sócrates. Se você não entender esse conceito, você não entende o Sócrates aqui do diálogo em seguida. Platão não tinha esse mesmo objetivo. Ele deixa isso para Sócrates
porque Sócrates era isso mesmo, porque há um Sócrates histórico. Sócrates não é uma figura literária que desapareceu, entendeu, quando o autor. Sócrates existiu de fato. Não é? Platão não queria fazer a recuperação da identidade do logos com a coisa. Platão queria fazer a recuperação da identidade entre a polis e o cosmos. Entenderam que sutilmente a diferença que é entre essas duas coisas? Né? Sócrates quer fazer com que a palavra deixe de ser mentira, que ela fale de fato o que é. E Platão está querendo que a polis, a organização humana, a organização social humana, não é? Que a polis seja sintônica, esteja em sintonia com a ordem geral do cosmos, com o mundo, tal, com a hierarquia do mundo. Logo, Platão é um filósofo de natureza moral. Ele tem uma teoria central, que nós vamos debater hoje aqui, é para esse diálogo traz justamente essa teoria, mas essa teoria é apenas uma espécie de instrumento com a que ele usa para poder defender, no fundo, a sua ideia central moral, que é de achar que a polis e o cosmos, de alguma maneira, têm que estar sintonizados. A organização humana não pode estar em contradição com a estrutura da harmonia do cosmos. É por isso que os livros digamos, mais importantes de Platão, seu ponto de vista, sua influência, são a República, as Leis, são aqueles livros que, de alguma maneira, descrevem a ordem que do cosmos deveria ser implantada na cidade, na polis. Ok? Podemos começar então a ler? A gente vai voltar a todos os assuntos. Só queria ter certeza que vocês de fato entenderam o que eu disse sobre Sócrates. Todo mundo tem certeza que entendeu o que é a recuperação da identidade, da palavra, do logos, né? A mesma coisa. Logos. E a coisa. Está claro para vocês isso? Tá? Muito bem. Então vamos lá. Se vocês estiverem dispostos e animados, nós temos aqui a nossa leitura oficial, que é clara. Né? Assim. E eu começo lendo essa pequena introdução aqui, apenas para esquentar aqui o assunto. Além de não haver dúvida sobre a autenticidade do Menão, ou Menon, como quiserem chamar, todos os estudiosos atribuem o diálogo ao período médio da vida do filósofo, quando Platão fazia a transição entre os diálogos socráticos e os diálogos platônicos propriamente ditos. Não há nenhuma obra de Platão que esteja desaparecida. Platão veio 100% preservado para o mundo moderno. O que há é alguns diálogos de que se duvida que seja de Platão. Ou seja, em Platão a situação é o contrário de Aristóteles, porque Aristóteles veio só 10% da obra. E Platão veio 120% da obra. Entenderam o problema? Né? Tem aí uma certa porcentagem de diálogos, aí digamos uns 5 ou 6, em 30 e poucos, né? Alguma coisa aí, uns 7 ou 8, que não são consensualmente legítimos. Bom, continuamos. Como na maioria dos diálogos, a personagem central é Sócrates, que mantém com o interlocutor a conversa central. Esse interlocutor, de modo geral, nomeia o diálogo. O nome dos diálogos são os interlocutores. Logo, esse aqui chama-se Menão. E, de modo geral, é alguém sem grande importância, exceto naqueles casos em que ele pega aqueles sofistas encardidos, Gorgias, Protágoras, que é gente de altíssimo padrão intelectual, né? Aí, nesse caso, são contendores à altura. A maioria desses contentores de Sócrates são todos muito pequenininhos. Esse aqui, por exemplo, não exige nenhum esforço de Sócrates para convencê-lo de nada. Não é? Alguns contentores são alguns interlocutores, né? São muito fortes, são muito poderosos intelectualmente. Os nomes que estão, portanto, nos diálogos de Platão, exceto a República, exceto as Leis, exceto o Banquete e exceto a Apologia de Sócrates, né? Tem também o sofista, o político. Acho que são esses. São os únicos diálogos que não são nomeados a partir do nome do interlocutor. Não é? Bom, continuamos. O tempo fabulativo, ou seja, o tempo em que a história acontece, que está sendo narrada aqui, parece ser por volta do... Perdão? Pulei? Perdão. Menão é um estrangeiro da Tessália que está hospedado na casa de Ânito,
Tudo indica que se trata do mesmo Ânito que depois acusaria Sócrates com mérito ilíquo da impiedade e desencaminhamento da juventude, resultando na morte do filósofo. É muito provável que seja o mesmo Ânito que está aqui, tanto é que aqui nesse texto, Ânito lhe faz uma ameaça a Sócrates, que teria se cumprido 3 anos depois, quando houve o julgamento de Sócrates, em que ele é injustamente acusado de impiedade e de corromper a juventude. Não é? O tempo fabulativo parece ser por volta de 402 a.C., 3 anos antes da morte de Sócrates, que morre em 399. Carlos Alberto Nunes, na Imaginária Platônica, considera o Menão a melhor introdução ao pensamento de Platão. Na verdade, a obra compõe a quadra básica de pensamento metafísico de Platão, composta por Fedro, que vimos no 1º ano, Banquete, que vimos no 3º, Menão, que estamos vendo no 4º ano, e Fedão, que veremos no ano que vem, no 5º ano. Todos os 4 selecionados para o programa Expedições pelo Mundo da Cultura. São os 4 Platões que foram escolhidos por estarem harmonizados no mesmo assunto e por serem, de alguma maneira, adequados aqui ao nosso programa. A ação passa-se possivelmente na casa de Ânito ou no ginásio de Atenas. O diálogo entre Sócrates e Menão é interrompido por Ânito e pela entrada de um escravo que Sócrates convoca para aprovar a sua tese. É o único escravo que aparece em qualquer diálogo platônico. Nenhuma mulher jamais aparece nos diálogos, exceto como citação. Por exemplo, que no Banquete, Sócrates cita Diotima, que teria sido sua professora de amor. Não é? As mulheres são citadas às vezes, mas não há mulheres interlocutoras. O ambiente social em que acontecem os diálogos é claramente masculino e frequentemente pederástico, sem a conotação moderna disso, né? Na conotação grega desse assunto, muito diferente da moderna. Bom, será que vocês precisam saber mais alguma coisa para a gente começar? Eu poderia falar o dia inteiro do assunto, mas temos que continuar, né? Alguém não entendeu algum ponto essencial? O mais importante de todas as coisas que eu disse é entender que Sócrates quer fazer a recuperação da identidade entre o logos e a coisa. Essa é a melhor definição de Sócrates que existe. Ok? Temos aí o Platão, numa ilustração que parece ser o Platão mesmo, né? É tida como sendo do próprio Platão. Ele tinha o nome de Platão, o nome de Platão não é Platão, ele tem um apelido de Platão. Platão é um apelido que significa chato, chato em grego, mas chato não no sentido de desagradável, mas de raso, porque ele teria uma aparência física que lembraria isso, não se sabe se é a cabeça ou se é o peito, ele tinha uma aparência física que lhe dava essa sensação de ser chato. Não é? Muito bem. Pois não. Não, esse não é metafísico. Né? Eu estou falando a quadra básica do pensamento metafísico. Né? Porque Platão, na verdade, tem uma porção de assuntos que são... Você pode coagular o Platão em diversos núcleos diferentes entre si, sobre assuntos diferentes. O julgamento de Sócrates, ou a apologia de Sócrates, tanto faz, é a obra única na obra de Platão. Porque ele não é um diálogo, embora tenha um diálogo, não é bem um diálogo. Não é uma obra ficcional, porque aqui, de fato, nós não sabemos se isso aqui aconteceu de fato. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o diálogo é como se fosse uma reportagem jornalística de um fato acontecido no mundo judiciário de Atenas. Como nós temos outros depoimentos que o atestam, é muito provável que ali esteja bem próximo do que aconteceu de verdade. Porque o Xenofonte também faz comentários, também tem uma apologia de Sócrates escrita por Xenofonte. Também há coincidência em diversas coisas ali que são ditas. Logo, deve haver algum realismo naquilo. Logo, a apologia de Sócrates é uma obra que você precisa tirar do conjunto para poder entendê-la, porque ela não é parente de nenhuma outra. Ela é uma obra completamente independente e ela quando o Trasímaco fez a divisão da obra platônica em tetralogias, ele colocou na primeira tetralogia, em primeiro lugar, o Eutífone, que é quando Sócrates descobre que está sendo processado, depois a apologia, que é o seu julgamento, depois ele botou o Crito, que é quando, na antevéspera da sua morte, ele é convidado a fugir, os alunos organizam lá a fuga, de noite, e recusa-se a fugir.
E, finalmente, o Fédon, em que se descreve o último dia da morte de Sócrates, terminando o Fédon com a descrição de todos os sintomas do envenenamento por cicuta. Tudo isso está no diálogo. Logo, a apologia de Sócrates só cabe no conjunto platônico se for relacionada ao tema, digamos assim, ao tema cronológico, né? Não é isso? Porque em si ela é completamente independente, não tem ligação com as outras coisas. Ok? Podemos então começar? Vocês topam? Então tá bem, vamos lá. Saberás dizer, Sócrates, se a virtude pode ser ensinada? Ou, no caso de não ser, se é adquirida pela prática? E não sendo alcançada nem pelo ensino, nem pela prática, se acha naturalmente no homem, e de que modo? Essa primeira intervenção do Menon, né, do Menão, é o assunto do diálogo. Esse diálogo que foi feito para discutir conosco se esse negócio chamado virtude pode ser ensinado ou não. Esse é o assunto. Por isso é que esse diálogo aqui tem um subtítulo que não foi Platão que deu, né, mas dos seus sucessores, chamado Ou da Virtude. Porque os diálogos platônicos, muito comumente, têm subtítulos que dizem de que é que trata aquele diálogo. Até para você poder lembrar. Entendeu? Porque como os diálogos referem-se a pessoas, os nomes são de pessoas, para poder saber, lembrar do conteúdo daquele diálogo, depois você começa a fazer confusão. Depois que você lê 30, começa a fazer confusão. Entendeu? Então é preciso ter um subtítulo que esclareça o sentido da obra. Então esse aqui chama-se da virtude. Sócrates responde: de minha parte, tão longe estou de saber se ela pode ou não ser ensinada, que nem mesmo conseguiria dizer o que seja a virtude em sua essência. Como Menão se escandaliza, Sócrates insiste que também nunca se deparou com quem soubesse, e pede a Menão que defina. Bom, antes disso, né, entendendo o Sócrates como pensa, né, no Teeteto de Platão, Sócrates diz assim para o Teeteto. O Teeteto é um jovem com quem ele está conversando. E Sócrates diz assim para o Teeteto: olha, Teeteto, vou contar uma coisa para você. Você sabe que a minha mãe é parteira, né? Claro, sabia. Minha mãe é parteira. E eu queria dizer para você que foi com ela que eu aprendi tudo que eu sei. Mas como assim? Porque veja só. Eu e minha mãe fazemos a mesma coisa. A minha mãe ajuda as crianças a nascerem e eu ajudo as ideias a nascerem. Essa é a nossa diferença. Só que a minha tarefa é muito mais difícil, e quando nasce uma criança, a minha mãe sabe automaticamente que nasceu uma criança, não tem dúvida que ela é uma criança. Agora, quando nasce uma ideia, nem sempre a gente sabe se essa ideia vale alguma coisa, se é uma ideia de fato. Quem é que pode dizer que não se trata de um ovo sem gema? Portanto, Teeteto, a minha missão é ser parteiro das ideias, ser parteiro das ideias dos outros. É isso que eu dedico a minha vida. E o que eu faço? Então, embora eu não tenha a menor ideia das respostas para as perguntas que as pessoas me fazem, eu estou aqui para ajudá-las a compreender se elas são capazes ou não de chegar a uma resposta certa. A minha função, portanto, é examinar o que os outros dizem, inspecionar as afirmações alheias de tal modo que naturalmente vai ficar patente ou não a veracidade daquilo que foi dito. Sócrates então compara-se com uma parteira. A mãe dele era parteira. A mãe de Sócrates era parteira. E é isso que ele está dizendo aqui. Olha, eu não tenho a menor ideia do que é virtude. Se eu não sei o que é virtude, como é que eu posso saber se ela pode ser ensinada ou não? Essa é a primeira perspectiva do filósofo. Sócrates inventou um método para fazer isso, chama-se método dialético. Isso que se chama de dialética socrática. Cuidado com essa palavra, porque em Aristóteles já tem um outro sentido, em Hegel tem outro sentido, e assim por diante. Portanto, para Aristóteles, a palavra dialética é esse processo de conversa organizada em que alguém está examinando o que o outro diz, fazendo perguntas que são capazes de produzir no outro a consciência de que está certa ou não está certa aquela ideia anterior. Por isso, os diálogos ditos socráticos, pessoal, entendo bem isso aqui agora, os diálogos ditos socráticos são também chamados de diálogos aporéticos, porque quase todos eles acabam no final com Sócrates dizendo assim: então, sabemos o que é tal coisa? Não. Não sabemos, mas pelo menos não pensamos que é aquela besteira que a gente achava que era antes.
Ou seja, a maioria dos diálogos socráticos, que são platônicos socráticos, né? Lembra daquela divisão que nós fizemos, né? Os de platônicos no fim da vida, os de platônicos socráticos no início e os intermediários. A maioria dos diálogos ditos socráticos de Platão são diálogos em que no final das contas não se chega a conclusão nenhuma. Mas por que é que não se chega a conclusão nenhuma? Porque a ideia aí não era definir o que é virtude, mas a ideia era você fazer uma investigação do que se pensa que é a virtude, de modo que se possa pelo menos desembarcar do auto-engano, se possa pelo menos desembarcar da auto-ilusão, desembarcar da bobagem. Você desembarca da bobagem, pelo menos sabe que aquilo que você está dizendo e que você achava que era, não é bem o que você achava que era. Por exemplo, no Eutífron, ele vai encontrar esse Eutífron, que é um bobalhão, e esse Eutífron está lá foi ao castelo do Arconte, que é uma autoridade judicial em Atenas, para acusar o próprio pai de ser impiedoso. Aí quando Sócrates ouve aquilo, fica de cabelo em pé, né? E diz assim, mas meu Deus do céu, você veio acusar seu pai de impiedade? Mas que bom que eu encontrei você então. Mas por quê? Porque estão me acusando de impiedade também aqui, que Sócrates vê lá em edital, né? A acusação contra ele por impiedade. Porque como você sabe o que é isso? Porque você deve saber o que é isso, né? Já que está acusando seu próprio pai disso. Então, já que você sabe, aproveita e você me ensina, porque eu tenho que me defender lá no tribunal. Queria muito que você me ensinasse o que é isso, porque eu não sei o que é. Aí começa o bobão do Eutífron tentando explicar o que é impiedade, e cada coisa que ele explica, Sócrates demore, né? Não sobra nada, né? Faz picadinho. Mas Sócrates nunca irá dizer, até o final do livro, o que é impiedade. Porque não é essa a ideia. A ideia é apenas demonstrar que o outro sujeito pensa que sabe alguma coisa, mas não sabe nada. No final da história, o Eutífone sai correndo. Fala, desculpe, tenho que ir embora, tenho um compromisso, não posso mais ficar aí. Não consegue mais aguentar. De fato, ele pelo menos deve ter descoberto que ele não deve acusar o pai dele de alguma coisa que ele mesmo não sabe o que é. Porque ele não sabe o que é impiedade, só que Sócrates também não sabe, mas Sócrates sabe que não sabe. Okay? Esse é o espírito socrático, tá certo? E ele está começando a conversa com Menão do mesmo jeito. A conversa com Meno é exatamente igual, tá? Não é difícil, Sócrates, dizer o que me pede. Inicialmente... Pronto, não é difícil, hein? Olha só, começou mal. Porque se o Sócrates disse que não sabia, e ele agora acha que é facílimo, vamos ver. Inicialmente, se quiseres, a virtude do homem é muito fácil de definir, pois a virtude do homem consiste em ser ele capaz de administrar os negócios da cidade, e nessa ocupação fazer bem aos amigos e mal aos inimigos, além de precatar para que não lhe aconteça nada ruim. Caso queiras conhecer a virtude da mulher, não será difícil explicar que é dever desta governar bem a casa, cuidar do que nela se contém e obedecer ao marido. Essa é a parte mais genial de toda a aula platônica. Esse comentário é o mais importante. Tá certo. Diferentemente, por sua vez, é a virtude da criança, conforme seja menino ou menina, ou a do velho, quer se trate de homem livre, se quiseres, quer de escravo. Ainda há muitas outras virtudes, de forma que não é nada difícil dizer que seja virtude. Para cada ação, para cada idade, para cada ocupação, todos nós temos uma virtude particular. E a mesma coisa, Sócrates, quero crer, se dá com os vícios. Pronto, esse é o Menão explicando o que é virtude, né? Muito bem. Parece que ele explicou bem, pessoal? Não explicou bem, né? Olha o que Sócrates vai dizer para ele agora. Parece mesmo que estou com sorte, Menão. Achando-me à procura de uma única virtude, verifico que um enxame de desejos faltou em ti. Você reparou que isso aqui é feito para um leitor comum ler? Isso aqui, pessoal, é escrito em linguagem literária. Os diálogos platônicos estão... De vez em quando eles ficam difíceis, porque é preciso que a gente tenha um conceito metafísico para entender o que ele quer dizer. Mas os diálogos platônicos, em princípio, eram vendidos na feira lá em Atenas. Esses textos aqui não eram textos de escola. É por isso mesmo que se acha, e com toda certeza, e essa é uma outra polêmica imensa, que precisaria do dia inteiro para ver também, que há um conjunto de ensinamentos não escritos, que são chamados Agrafa Dogmata, que estão, aliás, testemunhados pelo próprio Aristóteles. Aristóteles foi durante 20 anos aluno de Platão. E no livro 4 da Metafísica, da Física, está escrito ali com todas as letras, pela boca de Aristóteles, que Platão mantinha
um ensinamento oculto que só entregava aos seus alunos escolhidos, que era o ensinamento inicial. Bom, então esse ensinamento nós podemos supor o que quer que queiramos sobre ele. Mas esses ensinamentos que estão nos diálogos são de natureza pública. Ele tem um humor, tem uma certa teatralidade. É muito interessante isso aqui. Se não fosse um pouco impalatável para teatro, né, porque o teatro precisa de coisa mais aventuresca, né, daria para ser encenado o diálogo de Platão, com toda certeza. Ok? Continuando. Porém, não, para aproveitarmos a imagem do enxame, se eu lhe perguntasse qual era a natureza da abelha, e me dissesse que há muitas abelhas das mais variadas espécies, que me responderias no caso de eu voltar a interrogar-te? Queres dizer que pelo fato de serem abelhas é que elas são muitas e variadas e diferentes umas das outras? Ou não é por isso que se distinguem, mas por certas características, como a beleza, o tamanho ou qualquer outra particularidade? Dize, que responderias a quem te formulasse semelhante pergunta? Veja o que ele fez. Ele apenas está desafiando o outro que fez a afirmação. Isso é dialética socrática. Responderia o seguinte, que como abelhas não diferem umas das outras. E se eu continuasse a falar? E isso, precisamente, Menão, por que elas não diferem entre si, porém são idênticas, que te parece que sejam? Responderia sem dúvida, de algum modo. De fato, a mesma coisa se passa com as virtudes, pois por mais numerosas e variadas que sejam, deve haver uma forma única para todas, que faz com que todas sejam virtude, e para a qual deve olhar quem quiser responder com acerto a pergunta sobre o que seja a virtude. Ou não compreende o que quer dizer? Aqui tem um assunto importantíssimo na filosofia platônica, né? É assim, as cadeiras não são diferentes, não tem cadeiras grandes, pequenas, médias, de madeira, de plástico, de pano, não tem tudo quanto é tipo de cadeira. Quantas cadeiras diferentes você viu na sua vida? Milhares. Milhares, centenas, né? Milhares, né? Não é isso? Modelos diferentes, cores diferentes, materiais diferentes. No entanto, nós chamamos todas de cadeiras. Tanto é que eu perguntei para vocês, quantas cadeiras diferentes vocês viram na vida? Logo, para Platão, todas as coisas que são diferentes, que são as coisas que estão no mundo material, mundo, em termos de linguagem filosófica, o mundo material chama-se mundo sensível, esse mundo que os nossos sentidos percebem, de todas essas coisas diferentes têm que obrigatoriamente estarem unificadas de algum modo. Porque se eu posso dizer de todas as cadeiras que elas são cadeiras, então deve existir uma entidade chamada cadeira, que é a forma da cadeira, ou, se quiserem chamar de outro modo, a ideia da cadeira. Portanto, na filosofia platônica, há a pressuposição de que existe uma esfera superior a essa aqui do mundo sensível, que chama-se mundo das formas, ou mundo das ideias, o que vem a ser a mesma coisa, onde estão as formas das coisas concretas que existem aqui embaixo. Aquela forma que unifica todas as coisas que estão aqui embaixo, coisas essas aqui de baixo, que apenas participam daquela forma. E por apenas participarem daquela forma, são necessariamente imperfeitas. Logo, a cor branca, que branco mesmo, existe lá no mundo das formas como branco, e todos os outros brancos que nós temos aqui são todos tentativas fracassadas de reproduzi-la. Por isso aqui todos os brancos são diferentes, se você for prestar bem atenção, nunca há dois brancos iguais. Dois carros brancos não são iguais, de marcas diferentes, né? Não são a mesma cor branca, embora sejam chamados de branco. Então o que Platão está dizendo aqui é que deve existir alguma coisa que unifica todos os tipos de virtude que o Menon citou, não é? Menon citou, tem virtude do homem, da mulher, da criança, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Bom, mas espera aí, mas o que é virtude? O que unifica tudo isso? Essa, pessoal, é uma pergunta dificílima de responder. Eu queria que vocês entendessem isso. É muito difícil de responder isso, porque a gente às vezes fica em dúvidas tremendas, porque a gente acaba sempre dizendo alguma qualidade daquilo que a coisa é, mas o que a coisa é em si própria, às vezes é muito difícil de achar. Não é? Não é isso? Compreender um ponto essencial da filosofia platônica é a compreensão disso. Aristóteles achava que esta coisa que unifica tudo é apenas uma palavra. Então, Aristóteles achava que a palavra cachorro não morde. Não é? Agora, Platão achava que para que os cachorros possam existir individualmente, com todas as suas diferenças e variações,
é preciso que eles todos descendam de um único cachorro formalmente igual. Só que esse cachorro formalmente igual não está em lugar nenhum, porque ele não pertence ao mundo sensível. Portanto, eu não consigo fazer um desenho desse cachorro. Esse é o problema. Quando eu vou fazer um desenho de um cachorro, eu vou fazer o desenho do cachorro que eu conheço, provavelmente do meu próprio. Mas eu não sei como é esse cachorro no mundo não sensível, mas no mundo inteligível. O cachorro que está nesse mundo abstrato é um cachorro inteligível, só nossa mente o compreende. E essa é uma das pretensas e falsas polêmicas platônicas aristotélicas, porque na verdade todos os dois têm razão. Depois a gente até discute isso. Mas compreendendo o que ele fez com o Menão, está dizendo, olha, eu quero saber o que é a virtude como forma de virtude, o que é aquilo que unifica todas as virtudes. Você me deu exemplos, não é? Você me deu, o que é o time de futebol? Coritiba. Não, mas isso é um exemplo de time de futebol. Eu quero saber o que é um time de futebol, genericamente falando. É isso que o Menão não conseguiu fazer ainda. Tá? Muito bem. Reparem que Sócrates não sabe o que é a virtude, mas ele sabe fazer as perguntas para descobrir se o outro sabe. Ou seja, ele está fazendo o parto, não é isso? Entenderam? Como a mãe dele fazia com as crianças, está fazendo o parto da concepção de virtude. Sócrates e Menão entram em acordo sobre a virtude ser uma só para todos. Menão, precisando escolher uma definição só, diz que a virtude é a capacidade de governar os homens. Sócrates contrapõe que, nesse caso, a virtude não se aplicaria aos escravos e também o alerta para que o governo dos homens deve ser feito com justiça, e que a justiça é só uma virtude entre tantas, o que nos leva para o início da investigação, à procura de uma virtude que seja geral. Pronto, não foram a lugar nenhum. Parece uma perda de tempo, é a perda de tempo mais maravilhosa que existe. Não há nada na vida mais estimulante, sob o ponto de vista intelectual, do que você cair nas armadilhas, sair delas, recuperar e deixar com que a sua mente vá produzindo uma compreensão disso. Não é? Porém, quanto a essa virtude única que se contém em todas as outras, não conseguimos encontrá-la. Menão admite sua incapacidade e Sócrates fornece exemplo. Figura, para nós, vem a ser de todas as coisas a única que sempre acompanha a cor. Ele está dando um exemplo do que é uma definição, que ele gostaria de ter ouvido para a virtude. Menão não está satisfeito. Mas é uma resposta muito simplacheirona só. Simplacheirona significa muito ruim, né? Como assim? Por teres dito que figura é o que sempre acompanha a cor. Vá que seja. Mas, se alguém te objetar que não sabe o que é cor e que se encontra tão perplexo a esse respeito como com relação à figura, o que lhe responderia? Boa pergunta, né? Quantas vezes você não pega o dicionário para saber que tem uma palavra mais difícil que aquela primeira no dicionário, né? Não é isso? Tá. A verdade, creio, que no caso de ser o meu interlocutor um desses sábios briguentos e apaixonados de disputa, dir-lhe simplesmente: minha resposta é essa. Se não estiver certa, a ti que compete tomar a palavra e refutar. Pronto, quer dizer, você faça o exame, você faça o parto então da certa. Não é? Quem são esses interlocutores sábios, dos sábios briguentos e apaixonados? São os sofistas. Está falando dos sofistas, tá? Que eram a turma que ficava na praça ensinando o pessoal a ser pilantra com as palavras. Lembra? O Sócrates quer fazer o quê? A recuperação da identidade entre o logos, que é a palavra, a fala e a coisa. Não é isso? Muito bem. Porém, se nossa situação fosse como a em que eu e tu nos encontramos, de amigos que desejam conversar, seria preciso responder com mais brandura e mais acordo com as normas da conversação. Ora, essas normas não exigem apenas que se responda a verdade, mas também que a fundamentemos com elementos que o interlocutor declare conhecer. É desse jeito que vou tentar responder-te. Diz-me o seguinte: não dás o nome de fim a alguma coisa? Refiro-me a limite, extremidade. Emprego todas essas expressões no mesmo sentido. Talvez Pródico fizesse distinção entre elas. Pródico de Ceus, nascido por volta de 460 a.C. e falecido depois de Sócrates, professor de Sócrates, ao sofista por quem Sócrates tem atitude ambígua, às vezes de admiração, às vezes de desprezo. De vez em quando ele elogia o pródigo, às vezes faz pouco dele, durante os diálogos. Porém acho que dirás que uma coisa é limitada e tem fim, e nesse sentido que falo, não tenho em mente nada complicado. É desse modo mesmo que me exprimo e creio ter compreendido teu pensamento. Então,
Não dá também o nome de superfície a qualquer coisa? Ou de sólido, como se faz na geometria? Perfeitamente. Sendo assim, do que foi dito poderás compreender o que entendo por figura. Em toda figura, é o que afirmo, figura é o em que termina o sólido. De modo mais geral, poderia dizer, é o limite do sólido. Porque um sólido é definido visualmente pelos seus limites, não é? Não é isso? Quais são os limites? O que é isso aqui? É definido por esse limite aqui. Porque tudo que está além disso aqui já não é mais folha. Não é isso? Tá, muito bem. Ele está apenas dando um exemplo, não está discutindo esse assunto, não é importante para Sócrates. Ele está dando um exemplo do que ele quer que o outro faça, de como o outro deve responder a pergunta. Quando Menão exige que Sócrates defina a cor, ele lança a mão da tese de Empédocles de que os corpos deixam escapar certos eflúvios por meio de poros. Empédocles é um filósofo pré-socrático, um daqueles filósofos naturalistas que veio antes de Sócrates, e que achava que os corpos deixam escapar eflúvios pelos poros, qualquer corpo. Sócrates conclui que cor é o eflúvio dos corpos, proporcionado à visão e por ela percebido. Portanto, a cor é um tipo de eflúvio que a visão percebe. Não é? É isso? Tá? E essa é a definição de cor. Menão gosta da resposta, mas Sócrates insiste que a definição de figura era melhor. No entanto, filho de Alexíria, estou convencido de que não é a melhor, porém a outra. E tenho certeza de que tu também pensarias comigo, se não fosse obrigado, conforme declaraste ontem, a partir antes dos mistérios eficazes para seres iniciados. Em fevereiro, em Eleusis, eram celebrados os pequenos mistérios, e em setembro, os grandes mistérios. Os cultos estavam ligados a Deméter, logo à agricultura. Porque Deméter é a mesma coisa que Ceres. Ceres, para os romanos, de onde vem a palavra cereal. Cereal vem de Ceres. Ceres significa Deméter, é a mesma deusa que cuida da agricultura. E as práticas agrícolas eram práticas, digamos, iniciáticas, de saber lidar com o campo, e eram ensinadas nessas iniciações, nesses pequenos e grandes mistérios em Eleusis, que é uma cidade perto de Atenas, ao norte de Atenas, onde havia um templo para Deméter, um templo para Ceres, que era muito importante. Imagine um povo como esse, né, que vivia da sua capacidade de plantar trigo, né, plantar uvas, né, sobretudo. Quando Menão exige que Sócrates defina a cor... Já foi. Já foi. Menão tenta definir virtude mais uma vez. O que denomina virtude é o desejo das coisas belas e a capacidade de alcançá-las. Pronto, agora tenta outra, né? Como Sócrates vai dando aí de fórmulas de como é que se responde, ele agora tenta essa, que virtude é o desejo das coisas belas e a capacidade de alcançá-las. Parece a vocês uma boa definição de virtude? Melhor que as anteriores, né? Vamos ver se Sócrates acha bom, vamos ver. Sócrates opõe-se. É de opinião que quem deseja as coisas belas deseja as boas? Sem dúvida. No sentido de haver alguém que desejasse as coisas ruins e outros as boas? A teu ver, caro amigo, todos os homens não desejam só o que é bom? Acho que não. Como assim? A quem deseja as coisas ruins? No pressuposto de que sejam boas, é o que queres dizer. Ou sabendo que são más e apesar disso as desejam. Está vendo? Essa aqui é uma velha questão grega. Os gregos, sobretudo Platão, né, tem essa tese de que não há maldade possível na existência humana. O que há é ignorância. Então, o sujeito que é aparentemente mau é apenas ignorante daquilo que ele está fazendo. Ou seja, o sujeito não é um sujeito que não faz coisas más porque ele é mau de fato, mas porque ele pensa que aquelas coisas que ele fez são boas. Ele tem a ignorância do que seja de fato mal e bom. Essa é uma tese platônica. Não estou dizendo para vocês subscreverem isso, mas só compreendo que é dessa tese aqui agora, essa tese está sendo debatida aqui agora por Sócrates. Não é? Ele está dizendo assim, mas é impossível que alguém possa querer alguma coisa má. Ele vai explicar, melhor que eu. Vamos lá. De ambos os modos. És mesmo de parecer, Menão, que haja quem saiba que as coisas ruins não são boas e apesar disso as deseje? Penso que sim. Que entendes por desejar? Não é entrar na posse do que se deseja? Sim, entrar na sua posse. Que mais poderia ser? Na convicção de que as coisas ruins são de vantagem para quem as possui, ou consciente de que são prejudiciais a quem tocam por sorte? Uns acreditam que as coisas ruins são úteis, outros sabem que prejudicam. E é se parecer que conhecem as coisas ruins como os que pensam que elas podem ser de alguma vantagem? Nesse ponto, acho que não. É claro, por conseguinte, que
não desejam as coisas ruins os que conhecem como tal, mas apenas os que as consideram boas, embora sejam ruins. De forma que os que não as conhecem e as consideram boas, é evidente que só desejam o bem. Ou não é assim? Pode ser que não. Como? As pessoas que desejam o mal e estão certas, conforme o afirmas, de que o mal é prejudicial para seu possuidor, sabem que vão ser prejudicadas por ele? Necessariamente. E não sabem que as pessoas prejudicadas são infelizes na proporção do mal recebido? Isso também é forçoso que assim seja. E os infelizes não são desgraçados? Acho que são. E é de parecer que haja quem deseje ser infeliz e desgraçado? Penso que não, Sócrates. Sendo assim, Menão, ninguém deseja o mal para não se tornar como ele, pois que mais poderá ser infeliz se não for desejar o mal e consegui-lo? É possível que tenhas razão, Sócrates, e que ninguém deseje o mal. Pronto, ele convenceu o Menão agora, né? Porque a lógica de Sócrates, que é Platão, essa é uma ideia platônica, tipicamente platônica, é de que o sujeito não pode querer o mal, porque o mal irá prejudicá-lo. Logo, quem deseja sempre o bem. Agora, quando o sujeito vai lá e rouba um automóvel, por exemplo, ele faz isso não porque ele queira mal ao sujeito que roubou o dono do automóvel, mas porque ele está querendo o carro para ele. Porque ele quer vender e pegar o dinheiro daquele carro. Compreenderam o que está aqui dizendo? Está dizendo aqui, o Platão está dizendo que não dá para você ser mal, você pode ser ignorante daquilo que você faz, mas mal não. É uma tese platônica clássica, uma das teses platônicas mais importantes, essa. E que o Platão aproveitou aqui para exercitá-la com o Mênon. Não é? O que ele quer, na verdade, fazer, o que ele quer? Ele quer anular a tal da definição do Mênon de que a virtude é procurar as coisas boas, porque ele acha que só se pode fazer isso. Não é possível escolher entre as boas e as más, porque não é possível querer coisas más, em última análise. Mas não é só por isso que ele está contra a tese do Mênon. Vamos ver como é que continua o raciocínio platônico. A partir desse raciocínio, Sócrates conduz Menão à conclusão de que virtude é o poder de conseguir as coisas boas. Quando o estrangeiro está convicto dessa definição, Sócrates opõe outra dificuldade. Por que não acrescentas, Menão, ao processo de adquirir a condição, de modo justo e vil? Ou achas que é indiferente, e no caso de alguém obter tudo isso por meios desonestos, dirás ainda que se trata de virtude? Menão concorda com a observação e Sócrates complementa. Entenderam? Ele fez o Mênon acreditar na tese de que virtude é procurar as coisas boas, e aí tu fala assim, quando o outro se convence, fala assim, mas espera um pouquinho. Talvez tenha outro ponto aí que nós estejamos esquecendo. Será que não tem que fazer isso de modo honesto? Não é isso? De modo certo? E aí vamos ver como é que continua a conversa agora. Logo, a aquisição desses bens não será mais virtude do que a não aquisição. Ao que parece, quando feita com justiça, é virtude, e sem nada semelhante será vício. Creio ser necessariamente como dizes. Há pouco nós afirmamos que tudo isso, a justiça, a temperança e tudo mais do mesmo gênero eram parte da virtude? Afirmamos. Ora, Menão, está pilhariando comigo? Como assim, Sócrates? Porque que havendo eu pedido agora mesmo que não me quebrasses nem desmembrasses a virtude, e que havendo dado modelo da maneira como devias responder, desprezando tudo isso, vês dizer que a virtude consiste em adquirir bens com justiça em qualquer pessoa, ao mesmo tempo que afirma ser a justiça uma parte da virtude. Mauro Iglesias, em Mênon, traduziu. E diz sim que a virtude é ser capaz de conseguir coisas boas com justiça. Porque tem esse qualquer pessoa que soa mal em qualquer circunstância, que não está na tradução alternativa da Maura Iglesias, que é essa que está ali na mão da doutora Alice, essa tradução aí. Há 3 traduções do Mênon, a tradução do Carlos Alberto Nunes, que foi usada aqui, que é essa aqui, aquela ali da Maura Iglesias e a do Jorge Pelicati, da editora Globo, uma tradução antiga da década de 50, mais ou menos. Então aqui apenas, o que ele fez, o Sócrates? Né? Ele primeiro joga a armadilha, a isca para o outro dizer, não, de fato tem que ser aquisição com justiça. E depois em seguida diz assim, está brincando comigo? Agora há pouco nós combinamos que nós não íamos falar de justiça, temperança, não sei o que, que eram todos pedaços da virtude, e agora você voltou a isso?
Olha, quem é que fez a armadilha para o menino cair? Ele, Sócrates mesmo, fez a armadilha. Sim, foi o que eu disse. Do que admites, conclui-se que a virtude fazer com uma parte da virtude tudo o que se faz. Porque a justiça, e tudo mais que se assemelhe, segundo disseste, são partes da virtude. E daí? O que digo é que, apesar de te haver pedido que me definisses a virtude em geral, muito longe de dizeres o que ela seja, afirmas que toda ação é virtude quando realizada com uma parte da virtude. Que é a justiça. Entendeu? Com a justiça. Muito bem. Como se já houvesses dito o que é a virtude em geral, e eu já devesse conhecê-la, tanto mais que a partisse em pedacinhos. É uma espécie de bronca, mas é uma bronca carinhosa, né? Mas no fundo, é uma armadilha que o Sócrates montou e ele caiu. Esse Meno não é um interlocutor à altura de Sócrates, né? Ele é apenas ele é um estrangeiro que está ali em Atenas e está ali conversando com o grande Sócrates, que era conhecidíssimo. Entenderam o que ele fez aqui? Quer dizer, ele acabou de dizer que não se pode definir uma coisa apenas pela sua parte, ou seja, se a justiça é uma parte da virtude, então não pode dizer que a virtude é a justiça, que é o que acabou de fazer Meno, induzido por Sócrates, não é isso? Muito bem, continuamos. É preciso, portanto, pelo que vejo, recomeçar e formular-se novamente a pergunta: que é a virtude, meu caro Menão? Se é virtude toda ação feita como parte da virtude? Dizer isso é como se declarasse alguém que toda ação praticada com justiça é virtude. Ou achas que não é preciso formular a mesma pergunta e que é possível conhecer uma parte da virtude sem saber o que seja a virtude? Penso que não. Se ainda te recordas do que te respondi a respeito de figura, rejeitamos esse tipo de resposta, que se baseia no que ainda está sendo procurado e não foi admitido de comum acordo. E com razão, a rejeitamos, Sócrates. Não presumas, portanto, meu caro, que conseguirás explicar a quem quer que seja o que é a virtude no seu conjunto, só com incluires na resposta uma de suas partes, ou seja, o que for que expliques dessa maneira, pois voltará a impor-se a pergunta inicial. Que venha a ser, afinal, a virtude, se falas como falas? Ou é de parecer que não tem consistência o que eu digo? Acho que está certo o que disseste. Muito bem. Aí você tem uma magnífica demonstração do método socrático de resolver problemas, que é fundamentalmente o seguinte: antes de você começar a discutir um assunto feito um maluco, um acelerado, é preciso definir o que é que você está discutindo. Porque isso que estamos vendo aqui significa, em termos bem práticos, o seguinte: que não é para ficar discutindo palavras. Nunca discutir palavras. Palavras do tipo solidariedade, inclusão, sustentabilidade. Toda palavra que é discutida assim vira uma conversa de maluco. Toda. Porque você não sabe o que você está falando. O que é isso? As pessoas não têm a menor ideia do que estão falando. Cada um tem uma certa ideia do que seja cada coisa dessa. Solidariedade, por exemplo. É uma coisa boa ou uma coisa ruim? Bom, você não sabe, porque os ladrões são solidários entre si também. Não fica um ladrão lá dirigindo a Kombi da fuga? Não fica lá um ladrão feito do banco na Kombi para fugir do assalto ao banco? Não fica um outro ladrão lá olhando se não está vindo a polícia? Não fica um outro ladrão? Então, os ladrões todos são solidários entre si, portanto não quer dizer que solidariedade seja uma qualidade nesse caso. Mas por que você não percebe essa ideia? Porque todo mundo pressupõe que se está falando de um certo sentido que você considera inocente. A solidariedade, então, é assim, ter uma dedicação caridosa para com os outros, etc. Né? Mas não é assim que acontece na prática, porque na prática é muito difícil discutir qualquer coisa que sejam apenas palavras. Não se discutem palavras. As palavras só existem sozinhas no dicionário. Nos outros lugares elas existem contextualmente. Portanto, não dá para discutir palavras. E olha aqui, quando você pega uma religião como o cristianismo, não é para ficar discutindo o cristianismo, tirando um versículo daqui e o outro acolá. Você pega lá um determinado livro da Bíblia e diz assim: se o marido não quiser mais a esposa, pode mandá-la embora, contanto que lhe dê um recibo de dispensa, uma carta de alforria, dizendo que ela está livre para casar de novo. Por esse critério, a Igreja Católica jamais podia ter sido contra o divórcio. Está no Velho Testamento, está lá escrito com todas as letras.
Mas por que eu não devo aceitar isso? Porque há, contrariamente a esta ideia, diversas outras ideias dentro da Bíblia que são contraposições a essa. Quer dizer, você só deve entender o conjunto dinâmico da interação de ideias. Mesmo os 10 mandamentos, com exceção do primeiro, amai a Deus sobre todas as coisas, os outros são todos meio relativos, não são absolutos. Não matarás. Há muitas e muitas circunstâncias em que a morte é legítima. Há a circunstância da guerra, a circunstância da legítima defesa de si ou de terceiros. Então agora vai alguém matar os seus filhos, você diz que não, porque está escrito na Bíblia que não matarás? Mas isso já não é ser cristão, é ser bobalhão, né? Compreenderam? O problema de todo o radicalismo religioso é você aparecer com uma frase, ó, tem uma frase no Corão que eu peguei aqui, ó, que diz, tá, aí, olha, por causa disso. Ou então fazer a mesma coisa, porque dentro do Velho Testamento, no presente, está cheio de coisa que não é para você fazer como está escrito ali, com toda a sinceridade. Está cheio de coisas moralmente discutíveis se você considerar as coisas sem a consideração das suas lateralidades, das circunstâncias que estão envolvidas ali. E a mesma coisa acontece com as palavras. As palavras não são para ser discutidas independentemente. Portanto, a palavra virtude, que se quer discutir aqui, ela não é em si alvo de discussão, a não ser que eu defina bem o que é virtude. Eu preciso saber o que é isso, definindo isso, botando fins, limites, para poder ter uma conversa, senão não dá. Por exemplo, inovação é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Bom, depende, por exemplo, quem não bate na mulher, né, e começar a bater na mulher é uma inovação na relação conjugal. Não é? Não é uma coisa boa por causa disso? Não. Não é? As coisas também pioram, e sendo novas podem ser piores. Né? Tinha um Lord Acton que dizia que quando ele queria criticar alguém, dizia assim, no seu discurso há coisas novas e coisas boas, mas as novas não são boas e as boas não são novas. Mostrando que, às vezes, a inovação por si própria, em si própria, não tem nenhum sentido, nenhum cabimento, é uma perda de tempo completa, porque eu estou só discutindo uma palavra, não estou discutindo uma ideia ou um fato. O que se discute são ideias ou fatos, mas palavras não. É isso que o Platão aqui está nos ensinando, mostrando pela boca de Sócrates, ensinando isso ao Meno. Não é? Ele fará isso todas as vezes que tem uma situação como essa, ele tentará sempre definir as coisas antes. Continuamos. Menão confessa que encontra-se enfeitiçado com os sortilégios e encantamentos de Sócrates e está assoberbado de dúvidas. Compara-se com um homem entorpecido por ter tocado no feitilé. A mesma coisa parece que fizeste comigo. Encontro-me entorpecido. Sim, entorpecido, tanto na alma como no corpo, sem saber como responder. No entanto, não tem conta o número de vezes que já discorri sobre a virtude, com bastante proficiência, segundo creio. Porque ele achava que sabia, né? Não é isso? Tá? Agora, porém, não sei nem mesmo dizer o que ela seja. Por isso, sou de opinião que fazes muito bem nunca viajar nem te afastares daqui, pois, na qualidade de forasteiro, se procedesse dessa forma em outras cidades, poderia ser retido como bruxo. Está vendo? O grau de humor desse diálogo é maravilhoso. Não é? O método socrático da dialética socrática platônica tem 3 estágios. Então eu vou explicar isso agora para entender de uma vez. O primeiro estágio é o estágio em que o condutor do exame, né, que é aquela pessoa que não está falando, aquele que está examinando, ele faz a destruição das ilusões daquele que está falando. Então o outro está falando, você vai destruir as ilusões. Isso é muito bom na vida. Então, hoje eu peguei o jornal Gazeta do Povo, tem assim a seguinte manchete: a cada 2 dias morre um jovem no Paraná. Manchete da Gazeta do Povo de hoje, sábado. Aí a pergunta é, o que é que isso significa? Né? O mais grave de tudo é o seguinte, é que o sujeito que escreveu isso não tem coragem de escrever o contrário, diz assim, todos os dias os jovens matam 2 no Paraná, porque quem mata os jovens, os adultos e os velhos são os jovens. Mas eu não posso dizer que são os jovens, porque isso soa mal, politicamente incorreto eu dizer que os jovens é que matam os jovens, porque os jovens são uma categoria, digamos, etária divinizada. Portanto, os jovens são intocáveis, não podem ser criticados de modo nenhum. E é por isso, então,
que eu ponho uma manchete que é uma absoluta mentira, porque não significa nada e não me diz nada sobre o problema. Porque para eu poder resolver o problema da morte de pessoas, eu tenho que saber quem é que os mata. Porque o que mata as pessoas não é o morto, mas é alguém que continua vivo, que os matou. Portanto, se eu quero lidar com esse assunto verdadeiramente, precisaria socratizar, no sentido bom da palavra, socratizar o articulista, né? o editor, enfim, o manchetarista da Gazeta do Povo, para ver se o sujeito para de escrever bobagem, porque no fundo é tudo besteira. Mas não tem Sócrates para fazer esse exame. Se você chegasse para vocês e falasse, então vamos pensar um pouquinho, vamos fazer um exame sobre o que é que você está dizendo. Você conseguiria talvez aumentar muito a qualidade intelectual das pessoas. Mas a verdade é que está lá agora todo mundo achando que jovem, qual é a consequência da manchete? Que todo mundo que a viu com o rabo do olho assim, está dizendo, nossa, os jovens são de fato perseguidos. Quando na verdade são eles que são o problema maior, porque são eles que matam os outros. Entendeu? Vocês compreendem que essas coisas são todas assim? E se você não faz um estudozinho desse tipo com a pessoa, o sujeito do outro lado não percebe que ele está falando besteira? Porque o que ele está dizendo é que choveu e está molhado o chão. É a mesma coisa que dizer que todo dia morrem 2 jovens. Mas isso não significa nada. Eu teria que botar uma manchete lá que ajudasse. Dizendo assim, a juventude é responsável pela maior dose de criminalidade. Bom, aí estaria pelo menos identificando o assunto, estaria fazendo uma análise do problema, e não apenas constatando a umidade do chão, porque isso é tautológico, né? Quer dizer, não tem nenhum sentido, não tem valor nenhum como informação. E na verdade não é a juventude responsável, são as drogas, né? Mas a maioria são jovens, né? Sim, claro, mas como aqui no caso trata-se de identificar classes etárias, né? Mas eu concordo que são as drogas, não tenho a menor dúvida. Quer dizer, em Curitiba tinha um assassinato por dia, até 10 anos. Hoje tem não sei quantos por semana, ou quantos por dia. E isso é tudo função de droga. A droga é que é o fator deflagrador da violência periférica, né? Que é uma violência mais periférica. É isso, né? Tá vendo? De 30 pulou para 70. Porque agora, até setembro, foram 754 mortes. Então, tá? Agora, quem é que matou? Você vai ver a idade da faixa etária? É de 14, 15, 16 até 35, 20, 35, 25, 30, por aí. Pois agora, qual é o sentido que tem que eu escrever no jornal? Que a cada 2 dias morre um jovem. Vocês compreendem que isso não faz nenhum sentido numa informação como essa? Mas é porque essa gente toda não tem supervisão filosófica, quer dizer, eles não têm alguém que seja capaz de produzir neles uma autorreflexão que devia ter em alguém que tenha a responsabilidade de escrever uma manchete do jornal como Drogas do Povo. Agora, se isso é feito assim para ser demagógico, se a demagogia vem do jornal, bom, aí não sei, aí já temos um problema moral. Deixa de ser burrice e passa a ser problema moral. Você teria, Munir, uma ideia, mas que fosse mesmo a solução de acabar com o tráfico? De droga? Qualquer coisa menos liberar. Porque, olha, eu sou como economista, eu de todas as correntes, a que eu mais gosto é liberal. Como economista, né? Porque eu acho, de fato, que o mercado resolve muito melhor que o governo a maioria dos problemas. Mas o que acontece é o seguinte, há uma facção de economistas ultramontanos, lideradas pelo Hayek e pelo Milton Friedman, 2 economistas importantíssimos, Friedrich Hayek e Milton Friedman, que são apologistas dessa ideia de liberar a droga. E o que eles não entendem é que a liberação da droga vai legalizar o submundo. Porque vocês imaginam que o Pão de Açúcar vai ter lá uma gôndola de drogas? Dá para imaginar as drogas legalizadas. Então, um Pão de Açúcar vai ter uma gôndola de margarinas, uma gôndola de feijão e uma gôndola de drogas. Vocês conseguem imaginar isso na prática? Claro que não vai. Então, o que vai acontecer é que você vai transformar você vai legalizar uma enorme criminalidade de que a droga é apenas um dos aspectos, não é? Um dos aspectos extraordinários, que é mais ou menos o caminho do fim da história. Né? Os países que fizeram isso voltaram atrás, né? Não deu certo em lugar nenhum.
Porque não dá para legalizar a droga, essa que é a verdade, não dá. Mas qual seria a saída? Você tem que agir militarmente, porque a gente tem essa conversa mal fiada hoje em dia, que tem que atacar o assunto com educação. Olha, pessoal, assim, o problema da criminalidade, eu sei que no fundo é um problema da educação. Mas o que gera o problema da educação não é a causa, mas o que gera o problema da criminalidade, o que nos incomoda, não é a causa, é o efeito que nos incomoda. O problema do efeito só se resolve militarmente, não tem jeito. E se resolver militarmente significa lidar com o aparelho jurídico, com o aparelho judiciário. Mas eles estão derrubando helicópteros? Pois é, porque nós não sabemos lidar com o assunto. Nós não temos a capacidade operacional, sobretudo moral, de resolver esse assunto de verdade. Porque nós não somos capazes de controlar a corrupção na polícia, nós não somos capazes de olhar para esse assunto com o devido rigor, nós temos um sistema judiciário que, de certo modo, é conivente com isso, não porque ele queira ser moralmente, mas porque o emaranhado em que se transformou gera isso. Pois me parece que não tem outro jeito. Você vai esperar mais 300 anos para educar. Vocês acham que o Fernando Beiramar pode ser educado, sinceramente? Quer dizer, eu acho assim, que se chegar um pastor lá, um padre, sei lá, alguém, um sujeito muito habilidoso, é capaz de converter o Fernando Beiramar e ele virar um sujeito bom. Isso eu acredito. Agora, mandar lá um sociólogo para ficar falar de cidadania com o Fernando Beiramar, mostrar o quanto ele tem direito de cidadão, vocês acham que isso funciona, sinceramente? Vocês compreendem que não resolve, porque o problema da criminalidade não são as suas causas, são os seus efeitos, eles é que são concretos e reais. Então estão aí matando as pessoas no ponto do sinal, estão aí assaltando todo mundo. Qual o sentido que tem de você patrocinar uma coisa dessa? Né? Esse é o problema central, quer dizer, o problema da droga só se resolve militarmente, não tem outro jeito. Agora, é claro que se você consegue, dentro da sua família, criar um padrão mínimo moral para poder impedir que seus filhos, pelo menos, entrem nessa, muito melhor, né? Agora, eu não vou conseguir converter ninguém, eu vou conseguir só coibir militarmente o assunto. Isso é possível de fazer. Mas daí eu acho que entra até uma questão dessa em relação à virtude, né? Que está o tema da discussão. Porque, por exemplo, o Fernandinho Beiramar, ele não é uma pessoa tão perigosa porque é conhecido o que ele faz. Né? Agora, no caso, por exemplo, da pedofilia, é extremamente perigoso porque está comprovado que 90% é dentro de casa, são dos parentes, dos próximos, da família, dos pais. Não são parentes legalmente casados. Geralmente são pessoas, companheiros amaziados. Mas que estão ali, estão vivendo com a criança. Então, eu acho que aí o perigo é maior. Acho que o perigo é maior, porque eles estão protegidos. Aí todo mundo virou pai agora. A mãe arrumou amante, o amante virou pai da criança. Não é assim. Não, mas a questão é o que eu digo assim, quando a causa é conhecida. Sim, mas quando a causa é conhecida, por exemplo, Fernandinho Beiramar é conhecido por todos, o que ele faz, ele não deixa dúvida. Agora, ele tem que ser punido por isso, não estou dizendo que ele é bom ou mal. Agora, tem outras situações envolvendo principalmente o caso da pedofilia, que está alarmante no mundo inteiro, mas que ela é protegida pela família, pelas virtudes da família, por aquele que tem que dar a condição. Então, eu acho que a educação ainda vai ser... É sempre obrigatória e necessária. Mas o problema é o seguinte, eu estou falando dos 300 assassinatos, dos 50 mil assassinatos por ano no Brasil. Esses aí você não vai resolver com educação. Porque esse não é um problema de educação, esse é um problema muito mais concreto, é o problema do fato de que um conjunto de gente, de pessoas, resolveu determinar que fará a sua vida por meio de determinadas atividades que são contra a lei. Decidindo que será assim a sua existência. Essa que é a realidade. E você só consegue lidar com isso do seu ponto de vista jurídico, pelo sistema judiciário, não tem outro jeito. Então eu não preciso, se eu ficar esperando que a educação resolva, primeiro porque não tem nenhuma. O primeiro problema é que não há nenhuma, porque o que acontece no Rio de Janeiro hoje é que na Escola Municipal do Rio de Janeiro, o currículo da escola tem baile funk. O que é um baile funk? O baile funk é uma manifestação cultural do submundo,
não é? Quer dizer, um bailinho onde sai, toda vez que tem um bailinho, sai 5 meninas grávidas, daquele negócio, um negócio dominado pelo tráfico, um negócio. Então, o Rio de Janeiro, assim, o que aconteceu é que nós incorporamos ao sistema, digamos, educacional que devia mostrar o melhor modelo, nós incorporamos o pior modelo que estava em volta dele. É uma engenharia reversa, não é? Não é isso? Tá? É uma engenharia para trás, é como o português que foi hipnotizado pelo peixe, naquela famosa piada, né? Entendeu? É engenharia reversa. Nós hipnotizamos ao contrário. Mas quando eu dava aula lá em Faxinal do Céu, tinha aquelas professoras todas, né? Eu dizia assim, professora, porque vinham as maiores barbaridades, assim, uma vez veio um bilhetinho assim, lá na minha escola, eu acho que, outro dia eu pedi para os meus alunos fazerem uma redação. Aí um aluno falou assim, faça uma redação de 20 linhas. Daí teve um aluno lá que pegou a folha de papel, dobrou no meio, cortou e fez 20 linhas na metade da folha, assim. E eu achei espertíssimo da parte dele, até elogiei. Eu falei, professora, vem cá, francamente, a senhora vai. Porque, veja, para ensinar os seus alunos a serem pilantras e espertalhões, não precisa da senhora lá. É só botar na frente da televisão. Entendeu? Só assistir a Bandeirantes, que é um canal que eu vejo muito, né? Tenho visto muito ultimamente. Né? Aí você assiste a Bandeirantes e vai saber o que é esperteza. Agora, a senhora não acha que a escola devia existir para ensinar para o seu aluno os melhores modelos? Tipo assim, olha, aqui na nossa escola, na nossa relação, ninguém vai ser esperto. Eu não vou ser com vocês e você não vai ser comigo. Então a gente deixa de ser esperto um com o outro, pelo menos aqui. Não é? Como dizia aquele psicólogo chamado Zondi, que dizia assim, você tem a obrigação de ser bom mesmo quando o mundo todo em volta de você é mal. Continua a sua obrigação de ser bom. Portanto, se uma professora do ensino médio do Paraná, solta por aí, dando aula, está por aí, solta, tá? Né, criou uma escola de pilantragem e malandragem, né? Vocês acham que dá para acreditar muito em educação? O problema da educação é um outro completamente diferente, precisaria do dia inteiro para discutir isso. Agora, o problema é que a questão concreta e real da violência e do crime, o crime pior que existe é o crime de natureza econômica, né? Porque você tem crimes que são completamente incontroláveis. O crime de paixão, o sujeito briga com o vizinho, briga de trânsito, como é que você faz para controlar isso? Difícil. Paixões humanas estão envolvidas. Tem o crime do sujeito que é louco, serial killer, entendeu? O sujeito que tem um problema mental. Como é que eu controlo isso? É difícil. Agora, o crime que de fato está gerando esse desastre todo é o crime que é um meio de obter o crime econômico, da droga, do assalto, do sequestro. O crime que o sujeito que decide viver de roubar os outros, de explorar os outros. Esse me parece o crime mais grave de todos. Porque esse é o crime que, no conceito chinês de crime, esse é que não tem solução. Aqueles na China, né, que fazem aquelas execuções todas, fazem dessa turma. Eles chegam para a vizinhança onde moram, e falam, vocês cuidam dele? Vocês se responsabilizam? Não. Então, não estão mais. Mesmo quando seja uma coisa muito pequena. É como se houvesse uma espécie de falta de solução. Mas isso é um assunto tão complicado e nem sou eu para discutir de fato, né? Tem a psicologia do crime, do criminal, do criminoso. O que interessa apenas dizer é que a gente discute no Brasil coisas aqui, voltando ao nosso assunto, né? Discute apenas palavras. E discutir palavras não leva a nenhuma possibilidade de compreensão de nada. Então nós temos essas discussões intermináveis que são vazias, porque a gente não tem ideia do que está discutindo. Esse é o problema. Só que ele está dizendo isso para Menon, aqui. Não adianta a gente ficar quebrando a cabeça se a gente não perguntar o que é a virtude. Vamos ver como é que continua isso? Por isso que estava dando os 3 estágios da dialética. Eu não dei os 3? Então, primeiro é desembarcar das ilusões. Quem está falando isso sou eu, né, com a minha linguagem, né? É isso, eu interpretando Platão, tá? Primeiro, desembarcar das ilusões. Você faz contestações sistemáticas às certezas que a pessoa aparentemente tem, e se o sujeito for de boa índole, quer dizer, se tiver uma predisposição verdadeira e honesta de aprender, irá reconhecer, de fato, eu não tinha a menor ideia daquilo que eu estava dizendo antes.
Bom, se você conseguiu isso, você já tem uma enorme, extraordinária vantagem, porque você pelo menos já não está auto-enganado, já é uma coisa muito boa na vida. Não é uma coisa muito boa, você já não está iludido com você mesmo. Então, às vezes esses desembarques são tão graves, tão poderosos, que geram uma terrível depressão na pessoa que sofre isso, né? Aliás, todo o processo depressivo tem um conteúdo assim. A depressão tem como fonte mais importante a perda de uma ilusão. A pessoa que perde uma ilusão, achava que era um negócio, não é outro. Mas não dava libertação? Se puder ir em frente, porque às vezes não, às vezes é tão grave, né? Eu conheço uma pessoa, um gerente que perdeu o emprego, trabalhou muitos anos numa empresa, e ele tinha uma empresa muito importante e tal, perdeu o emprego, ficou 1 ano de cama, sem poder levantar a cama. Não conseguiu levantar a cama 1 ano, o sujeito, porque ele descobriu que não gostavam dele, gostavam da empresa onde ele trabalhava. E a descoberta de que ele não era importante, até era visto com uma antipatia pelos outros, foi uma descoberta fulminante, né? Então, de vez em quando eu encontro por aí, mas me parece muito mal ainda. Me parece, isso faz muitos anos. Muito mal me parece ainda. Muito mal, com um olhar no horizonte, assim. Não sei se consertou. Bom, mas seja como for, desembarcar aquela ilusão é o primeiro dos grandes estágios do método dialético. O segundo estágio do método dialético é você formular o problema. Então, é você determinar a aporia, porque se você não sabe, se o assunto que está sendo analisado ali tem que ter um potencial tensional, né? Tem que ser problemático, porque se não for um assunto problemático, ninguém tem dúvida, não vira assunto filosófico. Lembra que na Madame Bovary, eu disse para vocês que ninguém escreve um livro para contar a história do sujeito rico que entrou numa loja e comprou um carro caro. Isso não é assunto de literatura. Né? Não é isso? Compreenderam que não é assunto de literatura? Porque ninguém está interessado numa personagem não tensional. Quer dizer, o assunto literário é assim: um sujeito pobre, que comprou Mercedes-Benz. Aí isso sim dá para escrever um livro contando. Mas o outro assunto não dá, porque qual é o sentido, qual é a graça que tem um sujeito que é riquíssimo comprar uma lancha de 30 pés? Qual é a graça literária que tem isso? Só serve como descrição biográfica, você contar a vida do milionário, do Onassis. Mas fora isso, não tem valor literário nenhum. A mesma coisa em filosofia. O assunto filosófico necessariamente tem que ser tensional. Só serve para a filosofia aquilo que é tensional, ou seja, aquilo que implica, de alguma maneira, numa aporia. Uma aporia é o quê? A palavra aporia significa, literalmente, incapacidade de continuar andando. Quer dizer, a aporia é uma paralisia. Quando você, então, desembarcou das ilusões, das certezas que você tinha, só ficou com as dúvidas. O segundo estágio é você descrever a dúvida com clareza, com todos os seus pedaços, nuances e matizes. E o terceiro estágio é você procurar uma nova resposta. Mas aí, cuidado, se você conseguir, né? Porque é possível que você não obtenha. Portanto, os diálogos platônicos, socráticos, aqueles da primeira fase, não é? Vão todos até a primeira fase só. Nos diálogos platônicos de transição, vão até a segunda, às vezes até a terceira. E nos diálogos platônicos, então você tem sempre uma solução para a aporia, porque aparece Platão dizendo, não, é assim que funciona. Entenderam essa diferença agora, pessoal? Ficou bem claro agora, né? Não é? Portanto, você sempre sabe que o diálogo é platônico-socrático, quando ele está meio na dúvida sobre o que fazer. Esse aqui, por exemplo, é tipicamente um diálogo intermediário, porque embora na boca de Sócrates estejam ideias de Platão, no final das contas, Platão não sabe dizer, Sócrates não sabe dizer se a virtude, afinal de contas, pode ou não pode ser ensinada. Ele não resolve o problema. Realmente não resolve. Ele sabe que, eu não sei, acho que ele tem dúvida de fato. Mas vamos esperar para chegar lá. Então, vamos lá, em frente. Sócrates defende se explicando.
Não é por me encontrar seguro de mim mesmo que provoco confusão no espírito dos outros. Pelo contrário, é por ver-me na maior perplexidade que também deixo os outros confusos. Entendeu? Entendendo aqui? Veio bem a calhar essa observação aqui, né? Não é, quer dizer, olha, não é que eu esteja confuso de propósito, é porque eu próprio estou confuso, portanto, é que por isso que vocês também estão perplexos. Assim, presentemente, a respeito da virtude, ignoro o que seja. Talvez o soubesses antes de me tocares, mas agora parece que não sabe. Olha, deu certo a primeira fase? Que bom, a primeira fase venceu. De qualquer forma, desejo examinar o assunto contigo, para vermos o que vem a ser, afinal, a virtude. Continuando a pesquisa do que seja virtude, Menão provoca Sócrates. E de que modo, Sócrates, te arranjarás para procurar o que não sabes absolutamente o que seja? Das coisas que desconheces, qual é que te propões procurar? E se porventura vieres a encontrá-la, como poderás saber que é ela, se nunca a conheces? Veja só que bom criadinho, né? Espertalhãozinho, né? Então tá bom. Então você quer procurar aquilo que você não sabe. Como é que você sabe que você encontrou, então? Como é que você faz para descobrir uma coisa que você não tem a menor ideia do que é? Não é? Essa é a provocação de Menão. Aqui Sócrates responderá da seguinte maneira. Compreendo, Menão, o que queres dizer. Mas será que avalias, de fato, quanto é provocativa a tua proposição de que o homem não pode procurar nem o que sabe nem o que não sabe? Não pode procurar o que sabe pelo simples fato de já o conhecer. Não precisará, portanto, esforçar-se para procurá-lo. Nem o que ignora, pois não saberá mesmo o que terá de procurar. Essa é Sócrates fazendo a descrição do comentário do Menão, né? E não te parece que é uma bela proposição, Sócrates? Todo orgulhoso de ter conseguido desafiar o mestre, né? Tá. Todo frajola, né? Tal. Acho que não. Poderás dizer por quê? Posso. Já ouvi de alguns homens e mulheres entendidos em assuntos divinos que disseram algo verdadeiro, segundo penso, e muito belo. O que foi? E quem eram essas pessoas? Os que me falaram nisso eram sacerdotes que capricham em dar a razão de ser de tudo que se refere ao seu mistério. Píndaro diz a mesma coisa, e muitos outros poetas de inspiração divina. O que dizem é o seguinte: considera agora se te parece que tem razão. Declaram que a alma do homem é imortal, e que num dado momento ela chega ao fim, que é o que se chama morrer, e noutra ocasião torna a existir, porém nunca perece. Por isso mesmo, importa a todos os homens levar uma vida tão santa quanto possível, pois, quando Perséfone a dívida antiga das falsas recolhe, dos que morreram, passados 9 anos, as almas envia para o sol do alto. É dessas almas que os reis luminosos vêm a formar-se, e presentes varões elevados saber, que como santos heróis, os mortais cá na terra veneram. Puxa, aqui tem que falar um monte disso aqui, pessoal. Vamos ver se eu consigo resumir o máximo possível, para a gente conseguir terminar na hora. Então, o que faz Platão aqui? Ele, literariamente, muito espertamente, põe na boca do Meno uma restrição, né? Quer dizer, faz o Meno levantar a bola para ele chutar no gol. Né? Para ele, Platão chutar no gol. Que gol que ele quer fazer? Ele quer mostrar a sua teoria da reminiscência, que é a razão pela qual esse diálogo foi escolhido, porque a teoria da reminiscência faz com aqueles outros 3 livros, com o Fédon e com o Banquete, faz o conjunto da descrição do modelo metafísico de Platão. Então, o que ele faz? Ele cita um poeta como exemplo para começar uma conversa sobre o que é de verdade o conhecimento. Por quê? Porque vocês lembram que eu expliquei a vocês que, sob o ponto de vista de Platão, há um mundo sensível, que é esse mundo que está aqui embaixo, aqui em volta de nós. E nesse mundo há uma coisa chamada diversidade, porque tudo é diverso, tudo é vário. Tudo é diverso, não é? Portanto, quando você inventa uma moda, falar de diversidade, você está comendo no molhado, porque diversidade é a marca natural da existência das coisas reais, porque até mesmo gêmeos têm impressões digitais diferentes. Portanto, diversidade é a marca do mundo. O mundo é diverso por natureza. Não é? Ficar por aí fazendo coisas, campanhas pela diversidade, isso ou aquilo, é apenas uma maneira de não discutir coisa nenhuma, porque é apenas uma palavra, novamente. Bom, mas esse é outro assunto. Aí o que acontece? Como aqui no mundo real, nesse mundo sensível, esse mundo que nossos sentidos veem, tocam, o meu olho vê, não é isso que nossos ouvidos escutam? Nesse mundo tudo é diversidade. Para Platão, porque há diversidade nesse ponto, é preciso haver alguma unidade também. Por isso é que Platão diz que deve haver uma forma para tudo.
Ora, Platão não estava realmente interessado em debater esse assunto. Essa é a verdade desse assunto. Porque, se você for pensar bem, essa tese platônica de que existem modelo ou forma para tudo nesse mundo inteligível é uma tese muito tosca. Não é, quando eu digo tosca, eu quero dizer o seguinte: está muito mal acabada. Porque há incríveis perguntas que se podem fazer a Platão. Por exemplo, primeira pergunta: Platão, tá bom, então tá. Então se me diz que há uma coisa chamada cachorridade que unifica todos os cachorros que existem, os cachorros concretos. É verdade? É verdade. Bem, só que eu não sei o que é cachorro, eu nunca vi a cachorridade, né? Não, ela está dentro, ela está no mundo inteligível. A sua mente sabe que ela existe, mas os seus olhos não veem, os seus ouvidos não escutam os seus latidos e o seu nariz não sente um cheiro de cachorro da cachorridade. Não é? Portanto, Platão me responderia assim. Eu diria assim: tá bom, então tá, mas para as cadeiras e para as cômodas e para os playgrounds de criança também existe uma playgroundaridade? Para os produtos feitos pela mão do homem, aplica-se o mesmo critério? Platão não resolveu esse problema. É um problema difícil de resolver. Entenderam? Nós não vamos entrar nele. Mas é apenas uma pergunta difícil que se faz a Platão. A segunda pergunta que se pode fazer a Platão é assim: bom, se existe então este mundo das formas ou das ideias, que é o mundo inteligível, não é o mundo sensível, os meus sentidos não podem entrar em contato com ele, como que eu sei que isso tudo existe? Aí Platão dirá o seguinte para nós, que é o que ele está querendo dizer aqui para o Menão: assim, olha, nós sabemos que esse mundo existe porque nós já estivemos lá em algum momento. Nós já existimos nesse mundo. E nós quem? As nossas almas. A nossa alma veio desse mundo. Ela tem um corpo, ela tinha asas. Quando ela perde as asas, ela ganha um corpo e cai sobre a terra. Então nós viramos pessoas concretas aqui, sensíveis, né, que podem ser percebidas pelos sentidos. Mas nossa alma não é como o nosso corpo, que é perecível. Ela é eterna, ela nunca perecerá, ela é imortal. E é essa alma que sabe. E é por isso que nós sabemos que isso é assim. Não é? É isso que ele está tentando explicar aqui para o Meno, que é a ideia de que tudo que nós sabemos não passa de uma reminiscência, de uma lembrança de coisa que nós já sabíamos antes. Não sei se vocês percebem como isso tudo é cristão, né? Para transformar Platão num cristão, demora 15 segundos. É só dizer que essas ideias todas estão na mente de Deus. Pronto, acabou de estar virou cristianismo. Por isso que foi muito mais fácil do que pelo caminho de Aristóteles a incorporação da filosofia grega ao cristianismo. Tanto é que Santo Agostinho é um platônico. O primeiro momento filosófico da Igreja Católica, né, o cristianismo nasce filosoficamente com o platonismo. O Aristóteles não, o Aristóteles só vai aparecer no século XI e XII, com os escolásticos. Até lá, Platão dominou o tempo todo. Ok, pessoal? Esse assunto é bem complicado. Vamos tomar um café antes de continuar? Cristóvão? Está preocupado hoje, não? Hoje está travado, né? Mas esse vai rápido. Não estou não. Acho que vai dar certo. Vamos, certo, com certeza. Um fôlego, não é um café, um fôlego. Porque é muita coisa, né? É muita ideia, né? Enorme. Porque em relação a isso, por exemplo, Jung fala muito do inconsciente coletivo, da herança que se tem de conhecimento. Né? É uma ideia platônica, só que o Jung, ao contrário de Platão, vê o inconsciente coletivo como sendo derivado da animalidade humana. E o Platão acha que é do céu. O Platão é muito mais certo que Jung. O Platão acha que essas reminiscências são de coisas que o céu nos ganhou. E o Jung acha que coisa que a gente lembra, por exemplo, é que nós éramos uns lagartões, entendeu? Entendeu o problema do Jung? É esse. Se o Jung tivesse tido a capacidade, a coragem de falar em céu, mas que ele não fez, ele não parecia biólogo, né? Que não parecia muito comunista.